Brasilinas e brasilinos, fala meus queridos pagadores de impostos. Como é que tá a vida no país do amor e da picanha de abóbora? É uma abóbora. Sentindo o cheirinho de queimado? Não é o churrasco que o Janjamin prometeu, não. É o desespero fritando no Palácio do Assalto, digo, Planalto. Vocês viram a última? O sinal de alerta acendeu, a sirene tocou e a militância já está procurando o estoque de Rivotril. O motivo? Um tal de Flávio Bolsonaro resolveu dar um passeio nas pesquisas e o resultado deixou a turma da canhota com a cara mais murcha que o orçamento da saúde. Vou me segurar, eu não quero chorar. O homem da picanha está descobrindo que governar de dentro de um castelo, cercado de serviçal até para abrir porta de banheiro, não está colando mais. A realidade bateu na porta e ela não pediu licença. A surpresa que os analistas da bolha não esperavam. Flávio Bolsonaro cresceu tanto que já está no empate técnico com o descondenado no primeiro turno. Meus amiguinhos, o 01 está fazendo o Planalto tremer. E o mais engraçado é ouvir os especialistas, tipo o Marco Antônio Teixeira da Veja, dizendo: surpreendeu até os mais experientes. Surpreendeu quem, meu filho? Quem vive no Twitter? Porque quem vive no mercado, vendo o preço do arroz e o imposto da Shine, já sabia que a conta ia chegar. E sabe o que é melhor? O desespero da imprensa oficial. Eles tentam bater no Flávio, tentam requentar as narrativas de sempre, e sabe o que acontece? Nada! Nada. É o efeito Teflon. Nada gruda. É igualzinho ao pai. Enquanto isso, o Lula tá lá, tentando entender por que o povo não tá feliz com o Pix taxado e o celular vigiado. Não é possível. Sabe qual é o problema do governo? Eles acham que o brasileiro é otário. O Teixeira disse que tem variáveis externas, greve de caminhoneiro. Meu parceiro, a variável é uma só, o bolso vazio. E o Stalinácio? O nosso astro do improviso. O cara tá dando mais trabalho para os marqueteiros do que o Kid Bengala daria para um alfaiate. O painho de 9 dedos agora resolveu dizer que o problema do endividamento do brasileiro é o Pix, é o celular e os cachorros. Sim, se você está devendo o banco, a culpa não é dos juros altos ou da economia estagnada, não. A culpa é que você comprou uma ração para o seu totó e fez um Pix para a padaria. Agora os cachorrinhos querem dormir com a gente, não é isso? Quer dormir na cama e tem que estar limpinho. Você tem que dar um banho uma vez por semana, uma vez por mês. Você tem que levar ele no veterinário. E tudo isso vai aumentando, sabe, um sequestro do nosso salário. Olha o nível de descolamento da realidade. O sujeito passou 23 anos sendo carregado para cima e para baixo, não sabe o que é abrir uma porta sozinho, tem serviçal para tudo e dizem por aí que ele maltrata a equipe quando a câmera desliga, hein? Não, é que eu deixo eu esperar você sentar pra ver. Porque você não sabe como. Você é fotógrafo tomador da minha água. Que coisa feia pro pai dos pobres. Se ele parasse de olhar para o próprio umbigo e saísse do castelo, veria que o brasileiro usa o celular para trabalhar, o Pix para sobreviver e o cachorro para não morrer de solidão nesse país abandonado. Mas pro Lula, o brasileiro é impulsivo e desonesto. É o sujo falando do mal lavado, né? Agora senta que lá vem a melhor parte. Vamos falar da comentarista política e manicure dos 9 dedos do Lula, a nossa querida Mortadela Lima, do Urinol. Digo, uau! Eu estava conversando com uma das fontes ontem, eu falei, olha, acho que teve uma espécie de... acho que vocês subestimaram um pouco, não, a capacidade de atração de votos do Flávio Bolsonaro, de reagrupamento, digamos assim, do bolsonarismo, né? E essa fonte silenciou, ou seja, né, quem calou consentiu. Não tem ninguém apostando que vai ser um passeio, não, Sarda, vai ser uma eleição decidida no detalhe, e o governo precisa parar de errar. Estava conversando também com uma outra fonte que está muito próxima, né, das estratégias da campanha, e ela falou, olha, a gente tem o Pelé jogando, agora é um Pelé que já está mais cansado, vai ser água morro acima e a gente
precisa fazer o nosso melhor jogo para ganhar. Então, neste momento, não está performando no seu, digamos, auge, né? Vai precisar de uma série de ajustes aí, a ver se os cenários externos, de fato, dão uma ajuda para esse realinhamento de forças dentro do lulismo, dentro do governo Lula, para a disputa à reeleição. Sarza. Gente, vocês viram a cara de velório dela dando a notícia? Ela estava quase pedindo um lenço pro estagiário. Mas o pior foi quando, com aquela voz de quem engoliu um sapo cururu, ela soltou a pérola. E ela falou, olha, a gente tem o Pelé jogando, agora é um Pelé que já está mais cansado. Pausa pro deboche. Pelé? Daniela, minha filha, o Lula tá mais pra pelego do que pra Pelé. Que comparação é essa? O Pelé é um símbolo de inteligência, talento, brilho e é o rei. O Pelé nunca roubou ninguém e nunca precisou de marqueteiro para esconder condenação. Comparar o Lula ao Pelé só faz sentido se for o Pelé no estado atual dele, levemente incapacitado de entrar no campo. E olhe lá, porque o rei morto ainda tem mais moral e energia que o Nine. É o desespero total dos jornalulistas. O desespero também está forte entre os jornalulistas da Veja. Nada cola no Flávio Bolsonaro, reconheceu um comentarista em clima de velório. Como que o governo está interpretando isso, esse crescimento do Flávio? Há uma preocupação geral lá no Palácio do Planalto, né, a cúpula petista, porque não tem ninguém que analise cenário lá dentro do Palácio do Planalto que não seja do PT, encontrar um discurso que de fato colhe. Nada pega no Flávio, parece aquele efeito Teflon que o pai dele tinha lá atrás, porque a decisão do voto, ela está indo, pelo menos na avaliação dos assessores do governo, está indo muito no fígado, né? Na rejeição. É um voto de veto e não um voto de escolha. E quem já está convertido ao bolsonarismo, então não tem conversa com esse público, vamos assim dizer. E essa fatia, né, cada vez menor de eleitores que estão sensíveis ainda a, de repente, ser influenciados pela propaganda oficial do governo, pelas ações que o Lula disse que o governo fez, mas que ninguém consegue sentir isso no dia a dia, né? Isso é o grande problema, é onde está o desafio. O governo não consegue comunicar e continua tratando a debilidade eleitoral do Lula, a impopularidade do Lula, como se fosse um problema de comunicação. E não é, porque o governo já insistiu muito tempo tentando mostrar que as coisas no governo melhoraram bastante, que o governo fez muita coisa, mas ninguém sente isso na vida, né? Na vida real, no dia a dia. O alto custo de vida, enfim, a inflação, os problemas com segurança pública, o noticiário de escândalo de corrupção que só aumenta, serviços públicos ruins. Então, a arena para o Lula entrar nessa briga, ela está cada vez mais estreita. Nada do que fala em relação ao Flávio cola, então tem que resgatar aquela forma que a gente já dizia lá no início do ano que seria o único caminho do Lula, que é buscar o passado do que foi a gestão do Jair Bolsonaro na presidência, com todas aquelas crises fabricadas, né, um caos institucional instalado, e tentar ver se com esse terrorismo consegue ganhar algum terreno em relação ao filho do Jair Bolsonaro. É muito difícil porque a única bandeira que o Lula tem, que ele está carregando, são os benefícios sociais, que já são lidos como um direito adquirido e, em muitos casos, não tem o seu efeito completamente sentido pela população, porque o dinheiro vai em forma de benefício, mas a inflação corrói esse benefício já na chegada. Então é como dar com uma mão e tirar com a outra. Por isso que o governo está batendo cabeça. Essa reunião ministerial que a gente acabou de ver foi exatamente isso, uma forma de tentar encontrar um jeito de colocar o Lula numa posição que ele possa brigar de fato com o Flávio Bolsonaro. Mas o governo está perdendo também a batalha, além do discurso, a batalha das redes sociais, que é muito importante, né, Marcelo? Não é de hoje, né? O governo vai muito mal nas redes sociais. Nada cola no Flávio Bolsonaro. Esse é o efeito Teflon igual do pai dele. Agora que eles se deram conta disso... Desde o começo do ano tinha nego cheio de marra, Janones e militância, falando que Flávio tinha teto de vidro, que quando o PT ligasse a máquina de moer reputações ele ia ver, e eu dizendo que seria estratégia burra e que teria efeito quase nulo. A verdade é que a máquina de moer reputações do PT já não é mais a mesma desde 2018, quando, armado de um celular e uma conexão com a internet, Jair Bolsonaro enfrentou e derrotou o PT enquanto estava deitado numa cama de hospital. Quero agradecer a Deus por esse momento. Somos mortais. Agradecer também médicos, enfermeiros que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia apenas uma pancada. As mentiras que o PT inventa são desmentidas e viram chacota em tempo real, o que deixa Lula e seus marqueteiros desesperados.
Tanto isso é verdade que em 2022 eles tiveram que contar com a ajuda do Xandão e do TSE para impor a narrativa do PT goela abaixo do povo, silenciar quem desmentia o PT e transformar uma mentira petista Bolsonaro é golpista! em lei, já que pelo marketing não estava dando mais. Mas quando até a Veja reconhece que nada cola no Flávio, é porque o barco já está fazendo água e os ratos estão começando a vestir o colete salva-vidas. E se você acha que o clima tá ruim só nos estúdios de TV, olha o que aconteceu em Manaus. Os gênios da militância estenderam uma faixa numa passarela pedindo: Buzine se você apoia o Lula! O vídeo é maravilhoso. É um silêncio tão profundo que dá para ouvir o pensamento de um petista se arrependendo. Olha aí, gente, manifestação do Lula. E ninguém buzina, gente. Olha aí. Ninguém buzina, galera. Olha aí o cara. Ninguém buzina. Ninguém buzinou. É o reflexo das ruas, bebês. A pesquisa Atlas Intel não mente. O Lula é o líder isolado de rejeição com mais de 50%. Flávio Bolsonaro está lá atrás com 24%. Ou seja, o Lula tem o dobro de rejeição. Sabe por que ninguém quer buzinar? Porque o povo associou o nome do Lula ao que ele faz de melhor. Corrupção, mentira, imposto no lombo do pobre e defesa de bandido. É o combo completo do desastre. O resumo da ópera é o seguinte: o governo está tentando tratar um câncer com band-aid. Acham que o problema é comunicação. Não é, queridos. O problema é gestão. É parar de gastar com viagem de luxo e começar a olhar para o povo que está sufocado por imposto. Eles prometeram amor, mas entregaram o Flávio Bolsonaro liderando as pesquisas. Prometeram picanha, mas entregaram imposto no cachorro. Se o Pelé dele está cansado, imagina como está o brasileiro que tem que carregar esse time de perna de pau nas costas todo santo dia. Eu estou cansado, chefe. Fiquem de olho porque o desespero petista só está começando. E eu tô aqui com a minha pipoca só esperando o próximo improviso do Gnomo de 9 Dedos e de sua fiel escudeira Janja. Se gostou desse esculacho, já sabe, deixa o like e se inscreve para não perder o próximo velório da esquerda e compartilha com aquele seu amigo que ainda acredita no Pelé de 9 Dedos. Um beijo no coração de quem tem juízo e... fui!